Bom dia a todos, o meu nome é Manuel Campos, sou Aruba Technical Pre-Sales Specialist dedicado aqui na TechData e faço este webinar para falar aqui no novo conceito da Aruba, a plataforma ESP. Vou-vos falar hoje sobre esta plataforma, explicar o que é o Intelligent Edge, os desafios que ele nos traz e que enfrenta, e depois explicar melhor a plataforma. No final vamos ter um quiz em que vamos testar a atenção da audiência e premiar o mais atento com o AP Aruba, o segundo e o terceiro com uma mochila da Aruba. Ok, antes de começar, gostava que abrissem o Q&A e respondessem aqui uma pergunta. Quem é que já ouviu falar sobre este termo? O que é o Edge? Já ouviu falar ou nunca ouviu falar? Ok, já temos uma resposta. Alguém já ouviu falar do Edge? Boa. Ok, Core Edge. Ok, não é bem. Ok, certo. Mais alguém? Mais respostas? Ok. Então, eu queria partilhar aqui convosco um vídeo antes de falar um bocadinho melhor sobre isso. Conseguem ver o vídeo? Espero que sim. Estou a partilhar aqui um ecrã. What defines the edge? It's where courage is earned. Big ideas are born. Action happens. The art of possibility is explored. It is at the edge where the physical blends with the digital, and the unseen powerful force of data is generated, harnessed, and analyzed in real time. It's at the edge where new technologies emerge, always changing, growing, getting smarter. It's at the edge where personalized connections are made, lives are improved, new experiences are powered. It's at the edge that devices, people, technology, and infrastructure emerge, where you stretch the limits of your imagination and technology can deliver on its promise. That's why we have created an intelligent edge infrastructure, helping you create a network that is securing, connecting, learning, improving, spotting patterns and making predictions, delivering insights where they matter most, to empower business with a new world of possibilities. Ready for the future of whatever comes next. Wherever your edge is, we're there. Define your edge. Aruba. Ok, eu gosto particularmente deste vídeo porque sintetiza aqui um bocadinho a visão sobre o Edge e as alterações que ele está a causar. O Edge, como o vídeo nos diz, são as áreas onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós temos os nossos momentos de lazer e cada vez mais na palma das nossas mãos ou no ambiente que nos envolve, esta realidade é mais presente. A relação entre o nosso ambiente físico e o que nós produzimos, os dados que geramos, a informação que geramos está cada vez mais conectada. Mas este slide fala um bocadinho melhor desta disrupção. Estudos indicam que a próxima disrupção vai ser exatamente esta. Não estamos a falar de dados gerados na cloud ou no data center, estamos a falar de dados que são produzidos em alta quantidade e em grande velocidade no edge. Estima-se que nos próximos 2 anos, mais de 50% dos dados vão ter origem fora do data center, gerados a partir de mais de 55 mil milhões de equipamentos conectados pelo mundo inteiro. Até 2025, estima-se também que estes equipamentos IoT vão produzir a quantia simbólica de 79 zettabytes de dados. Ou seja, estamos aqui a verificar uma alteração, mas ao mesmo tempo, infelizmente, estamos aqui a verificar outra alteração que está relacionada com a pandemia e o objetivo
Agora, naturalmente, é voltar a uma certa normalidade de forma segura e uma retoma da economia. E os dados vão ajudar-nos nessa alteração. Todos os dados vão ser desenhados e todas as aplicações vão ser desenhadas para funcionarem em união com a cloud, mas a funcionarem no edge. Vão ser concebidos para que os dados que estão a ser gerados possam ser analisados e que se atuem sobre eles em tempo real, ou aproximadamente real. E a visão é também garantir novas experiências ao utilizador. Ok, temos aqui as eficiências e as experiências. Vou falar um bocadinho dos dois. O que é que se entende por eficiências? Pensem, por exemplo, em sensores de IoT no fabrico de equipamentos para garantir a eficiência da operação no fabrico desses equipamentos. Um exemplo que eu tenho próximo é a aviação, em que existem tolerâncias mínimas, milimétricas, e os processos de qualidade têm que ser garantidos. O IoT aqui pode ajudar nessa garantia de qualidade. Outro exemplo, distanciamento social, sensores que ajudem no distanciamento social para ser mais eficaz o combate a esta pandemia. Ou então, um exemplo que eu também gosto, que é o desporto. Pensem num atleta de alta competição que hoje em dia tem dispositivos, inclusivamente físicos, ligados a ele, que medem as distâncias, batimentos cardíacos, indicadores de saúde, performance, que depois vão ser processados e usados por uma equipa especializada de ciência do desporto e que vai melhorar a eficiência desse atleta. E aqui o Edge está muito presente. Quanto às experiências, novas formas de garantir a lealdade dos clientes, experiências de publicidade, por aí fora, coisas que estão relacionadas diretamente com isto. E a isto tudo damos o nome de Intelligent Edge, ou seja, o edge do qual nós retiramos alguma inteligência. Mas, como eu vos disse ao início, existem desafios a enfrentar. E que desafios é que são estes? As redes continuam a estar limitadas à escala humana. Ainda é necessário uma pessoa para encontrar e consertar os problemas, na maior parte das infraestruturas. A maioria das redes são geridas por silos, tem a rede wireless, a rede LAN, a rede WAN, o que é o escritório remoto, o que é o campus, o que é o trabalhador que está em casa, o que é o meu data center, o que é o meu IoT. Tudo isto ficou bastante bem ilustrado numa pesquisa que foi feita, em que diz que 60% a 70% das tarefas de rede ainda são feitas de forma manual. Portanto, as redes antigas, como nós estamos aqui a ver, têm dificuldades em acompanhar isto. E com os ventos económicos e de recursos pouco vantajosos ou adversos, temos que fazer com que a rede nos faça avançar mais e ter uma maior agilidade para responder ao negócio e ter uma operação mais eficiente, como já falei antes. E é aqui que entram estes 4 conceitos. Para potenciar o valor dos dados no Edge, os clientes devem pensar no lugar que as soluções da rede desempenham na sua infraestrutura. A rede deve ter uma relação nativa com a cloud, ser software defined e altamente automatizada. Ok, temos aqui estes 4 termos: conectar, proteger, analisar e agir. Conectar começa pela infraestrutura de rede, tem que ser moderna, inteligente e automatizada, como eu já disse, com capacidade de poder aprender e responder aos desafios. Proteger necessita ser uma estrutura de segurança que é também ela automatizada. Analisar, aqui entra um conceito um bocadinho mais recente, é necessário uma arquitetura que colecione os dados de telemetria originados pela nossa infraestrutura, os analise e dê informação ou recomendações para a melhoria da performance e eficiência da operação. Mais à frente vou especificar um bocadinho melhor isto. E o agir é toda a arquitetura deve ser altamente instrumentalizada e automatizada para garantir que a rede quase que se gira sozinha. Okay? Isto é um quase. Ao longo da última década, as redes estavam apenas focadas em conectar e proteger. Com a crescente dependência dos negócios nos dados gerados no Edge, as redes devem fazer mais, ou seja, não podem só conectar e proteger. Necessitam ser capazes também de analisar e agir. Ou seja, quando surgir um erro ou uma queixa de um utilizador, é necessário uma rede que utilize os dados e inteligência para ajudar o IT a resolver as questões mais depressa. Mas mais importante, necessitamos de uma rede que possa pensar por ela própria, que consiga ver além dos problemas de identificação dos equipamentos antes que impacte o negócio. E eu lá à frente também vou falar e explicar um bocadinho melhor como é que isto poderá ser feito aqui com o Edge Service Platform. Este nome que eu acabei de dizer vão
várias vezes. É a designação de uma arquitetura end-to-end construída em layers. Este é Edge Service Platform, este é ESP. A primeira layer é a layer de conectividade, ou o underlay. Basicamente são os nossos equipamentos, a nossa LAN, a nossa WAN, a nossa wireless LAN, todos os equipamentos que dão sustentação. Oi? Peço desculpa. Sustentação física. É isto mesmo. Sustentação física à nossa rede. A segunda camada é a camada do SD Policy, como aqui está descrita, que pode ser considerada também como overlay. Consiste numa política unificada que funciona em qualquer camada de transporte IP e que é automatizada. Alguns de vocês já, de certeza, conhecem o termo do Dynamic Segmentation, portanto isto explica muito bem esta segunda camada. E por último, a camada de serviços e cloud, que é em primeiro lugar definida pelo Aruba Central e que consiste nas ferramentas necessárias para fazermos o onboarding, o aprovisionamento, a orquestração da nossa infraestrutura, as analíticas e por aí fora. Muito sucintamente, e como é que isto se organiza? A plataforma garante estas 4 vertentes, estas 4 plataformas dentro dela própria distintas. O ESP é a primeira plataforma da indústria que é potenciada por inteligência artificial, vamos falar muito sobre inteligência artificial, desenhada para unificar e automatizar e também para proteger o edge. Portanto, tudo o que falámos até agora, esta plataforma foi desenhada para o fazer. O Aruba IOPS é a solução de gestão de rede que vai além da resolução dos problemas, baseados em inteligência artificial e de forma contínua garante a otimização e a performance da nossa rede. Unified Infrastructure acaba com os estilos de operação, portanto, vamos conseguir gerir a nossa rede cabelada, o wireless, a WAN, a nossa rede da sede principal, das sucursais, do data center e dos trabalhadores remotos, tudo centralizadamente, num single pane of glass, como se diz. E também o Zero Trust, que permite que os clientes respondam às crescentes ameaças do IoT e simplificar aqui alguns processos. Por último, e não menos importante, as diferentes opções financeiras de consumo e de financiamento que a Aruba tem para oferecer. Ok, entrando aqui no IOPS. O IOPS é caracterizado por o UI Insight, o UI Search e o UI Assist. Vou focar um bocadinho mais sobre o UI Insight e vou-vos dar aqui alguns exemplos práticos sobre ele. Ou seja, o Aruba IOPS ajuda, como eu já disse, a reagir e a resolver os problemas mais depressa, a prever e a antecipar esses mesmos problemas, impedindo um impacto direto no negócio. Como é que ele faz isto? Temos aqui alguns exemplos. Temos um problema de uma empresa americana, isto é um exemplo real, um cliente, que é uma cadeia de material eletrónico, que tem lojas bastante grandes e está espalhado. E o problema que eles verificavam era que os utilizadores queixavam-se de uma fraca experiência do Wi-Fi. A causa possível era demasiados equipamentos dual band, capaz de 5G e de 2.4, ligados apenas aqui à rede 2.4. Como é que resolveríamos este problema sem aqui o Aruba IOPS? Íamos correr testes manuais, aceder aos equipamentos dos clientes para verificar exatamente o que era esta caixa de performance, determinar se os equipamentos estão a utilizar efetivamente 2.4 ou 5. Este adivinhar e verificar tem muito por base a experiência de cada pessoa e definir as configurações de transmissão para resolver este problema. E no fim disto tudo, garantir que não existem enganos para que tudo corra bem. Como é que o Aruba IOPS, sem entrar em muito detalhe, responde à solução? Ele vai verificar o transmit power e vai fazer testes e perceber como é que com a transmissão ele vai melhorar a performance, determinar o número de clientes que existem na rede 2.4 e 5, ou seja, que são capazes de fazer estas duas, determinar as potenciais interferências, determinar as configurações de transmissão otimizadas e a partir daí, com a implementação dessa informação, vai conseguir depois disponibilizá-la e fazer com que seja implementado. Ou seja, eles fizeram, neste caso específico, esse estudo por recursos à inteligência artificial e verificaram que 95% dos clientes de 5G
moveram-se efetivamente para a banda certa e que, com isso, aumentaram o throughput de 15% em média. O grande take-out disto tudo é que o problema ficou com o recurso a esta ferramenta resolvido em 3 horas e foi possível depois disponibilizá-lo para a plataforma através do Central para outros clientes e definir aqui um threshold ideal de transmissão para evitar que este tipo de problemas surjam noutros clientes. Outro exemplo. Neste exemplo temos um cliente que gera uma rede de mais de 1000 lojas grandes e amplas nos Estados Unidos. Eles tinham um palpite, achavam que as pessoas que eram transeuntes, que passavam à frente da loja, se ligavam e que degradavam a performance da rede. E o IOPS aqui foi tentar verificar esta hipótese e validou o palpite através da utilização do SNR, não vou entrar em muitos detalhes, e após identificar as diferenças entre os utilizadores que eram legítimos dentro da loja e que eram transeuntes, conseguiram fazer com que se bloqueasse o acesso destes equipamentos que estavam só de passagem e aí a rede passou a ser servida de melhor forma. Com base nos testes, o iInsight foi importante porque apresentaram aqui a recomendação ao cliente e a partir daí conseguiram resultados que reduzem para 95% a utilização de equipamentos que não são legítimos, de transeuntes, chamamos-lhe assim, e a capacidade da rede aumenta para 25%. Graças a isto, outras redes que têm também disponibilização de software e de infraestruturas Aruba podem ter um problema similar. Ou seja, a solução é garantir esta informação do iInsight a todos os nossos clientes que têm o mesmo âmbito, são, por exemplo, fábricas amplas e grandes como estas lojas são, e que conseguem assim, todos eles, por intermédio do Aruba Central, ter acesso a esta informação, que é bebida pela inteligência artificial e do exemplo de outros clientes e assim melhorarem a performance também. Em resumo, o Aruba ESP é o culminar no investimento ao longo de anos em plataformas nativas na cloud e com inteligência artificial. Ou seja, a Aruba tem aqui um incomparável registro desde 2014 nesta área, a apostar em inteligência artificial. Este compromisso faz com que não seja surpreendente que consiga ter mais de 100 patentes de inteligência artificial, mas o poder real vem da informação que é recolhida. São 50 mil locais a receberem dados, mais de 50 mil locais, 50 milhões de devices a receberem dados de origens e em volumes variados, que potencia aqui a infraestrutura. E porquê é que isto é importante? É importante porque estes modelos de inteligência artificial dependem muito desta variedade e desta quantidade de dados para serem fiáveis. Mais uma vez, com todo este percurso, a Aruba, neste campo da inteligência artificial ligada às redes, mais uma vez está a liderar o mercado e com as suas soluções de segurança conseguem aqui uma solução muito robusta para ajudar. Outra vertente, e agora já saímos do IOPS, entramos no Unified Infrastructure. É uma arquitetura unificada, como eu já disse, atravessa estas realidades todas, o campus, o data center, as pessoas que trabalham em casa, software defined one, por aí fora, sendo como ponto único de gestão, não vai ser necessário andar a saltitarmos de ferramenta em ferramenta, ou seja, aqueles filos que vimos antes já não existem. O ecrã reúne toda a informação. Quem conhece o Central já está habituado a essa realidade. E as informações são correlacionadas e disponibilizadas em contexto para permitir que se aceda rapidamente à informação e tomar necessárias decisões com base nessa informação que nos é disponibilizada. Uma terceira vertente é a abordagem Zero Trust, também é uma componente importante. O Zero Trust é um termo que é muito amplo no setor, que descreve uma estrutura de segurança baseada no conceito que as empresas não devem confiar nas entidades dentro ou fora do perímetro. O Aruba ESP adota os princípios de Zero Trust,
como eu já disse antes, utilizando o Dynamic Segmentation da Aruba, e isso garante que a entidade do endpoint, reforçando as políticas aplicadas a esse equipamento, com políticas de firewall, com reconhecimento das aplicações e por aí fora, a ferramenta também se adapta a novas ameaças e assim como toda esta infraestrutura partilha a informação com outras plataformas de segurança e assim ajusta-se dinamicamente às políticas e aos endpoints que estão presentes na rede. A quarta vertente que vimos há pouco são as opções de financiamento flexível. Nos dias que correm, verificamos que as empresas estão a mudar e a enverdar por ambientes de incerteza que não têm precedentes, como eu também já tive a oportunidade de falar, e o financiamento flexível e o modelo de consumo são duas ferramentas valiosas que estão disponíveis para definirem e para ajudarem a definir os próximos passos. Os serviços financeiros ou o Network as a Service são duas ofertas que a Aruba tem e que podem ajudar a maximizar o investimento na rede e a atingir os objetivos do negócio e do IT. Okay? Informação adicional. Temos aqui o Aruba Developer Hub. Eu quis falar desta plataforma, que é uma componente que define o ESP como uma plataforma aberta, que permite aqui algum desenvolvimento e a potenciarem o poder de inovação desta plataforma baseada nos dados com novas aplicações no Edge. E tem como objetivo tornar simples para os clientes a construção de soluções que são suportadas no ESP. Alguns recursos que eu também gostava de vos deixar. Suporte, para quem não conhece, para quem já conhece, é um pouco repetitivo, mas é sempre bom reforçar. O Partner Ready, por exemplo, e o Urubapedia, para mim, são destes todos os que mais informação podem ajudar aqui no dia a dia e na operação do vosso negócio. E por último, reforçar e relembrar que o ATM Digital continua a decorrer, ainda não acabou. No decorrer do próximo mês e de setembro vão haver novas sessões. Entrem ou registrem-se e vão aqui ao Partner Session e vejam não só as gravações como o que virá, registrem-se nos próximos, porque é muito útil, há alguma informação adicional sobre o ESP, mais em detalhe cada uma das componentes que falámos aqui hoje. Portanto, é um incentivo que eu vos faço a entrarem e a verificarem. Perguntar se têm perguntas, se têm alguma dúvida, alguma informação que queiram que partilhe, alguma questão sobre o que foi apresentado. Basicamente é isso. Tem o Q&A. Disparem as perguntas que tiverem. Ok. Parece que não há grandes perguntas. Resta-me agradecer-vos. Espero que tenha sido informativo. Tentei ser o mais concreto possível e apresentar isto de uma forma simples. É um conceito que tem muito mais que se lhe diga. E queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Temos uma audiência boa num dia destes, que é complicado, a altura de férias e dependência de muito trabalho que resta para os que ficam. Não vos roubo mais tempo. Despeço-me e desejar-vos um bom resto de semana e até um próximo webinar.